quedas aí. O que tá rolando com o Pix aí? Que contexto que a gente dá? Qual foi a ideia do governo? Bom, ó, pegando historicamente, você já tem monitoramento da Receita Federal sobre movimentações financeiras. Se volta lá para 2003, havia o Decred, que era para informar a movimentação com cartão de crédito. Aí em 2015, criaram o E-Financeira, que monitorava DOC, o extinto DOC, TED. A partir de 2020, a criação do Pix, o Pix também, e o uso do cartão de crédito. E nesse monitoramento, qualquer pessoa que gastava mais, né, movimentava, na verdade, mais de 2 mil, pessoa física, e 5 mil, pessoa jurídica, já estava sob monitoramento. Então agora, o que a gente teve, aliás, o que teríamos, porque foi revogado pelo governo, seria uma atualização dessa norma, onde você teria, no primeiro momento, essa ampliação dos valores. Então, de 2 mil iria para 5 na pessoa física, de 5 iria para 15 na pessoa jurídica. Então, para o cara que fazia as transações todas no Banco do Brasil, movimentava 2 mil, antes ele era fiscalizado, agora não seria mais. Entendi. Pô, mas o que tem a mais do que isso? Também tinha obrigação de outras empresas que não forneciam dados passarem a fornecer. Por exemplo, bancos já eram totalmente fiscalizados, mas você tem um advento dessas contas digitais que o cara consegue receber Pix, mas não é uma instituição financeira, é uma instituição de pagamento, ela é mais limitada, não fornece crédito, por exemplo, não tem investimento, então elas não eram obrigadas a passar. Cartão de varejista, que o cartão de varejista, você pega lá o cartão das Casas Bahia. No início o cartão era um carnê 2.0. Na substituição do carnê. Depois, com o cartão, você conseguia no app pegar empréstimo, contratar seguro, então também teria que fornecer informação. Mas o ponto é que cruzamento de dados, isso já acontecia e continua acontecendo. Então tem gente comemorando, pô, a norma foi revogada, não estou sendo mais monitorado. Tinha cara que tinha deixado de usar o Pix e agora falou, agora eu posso voltar. Já está sendo monitorado igual. Mas já tinha norma. Entendeu? Então, o pessoal tá comemorando uma vitória de pirro, assim, uma vitória que não existe, porque o monitoramento já existia, era uma atualização de norma técnica. E eu acho que o governo ficou muito surpreso com toda essa repercussão, porque acho que o Lula nem sabia desse negócio. Era o pessoal da Receita atualizando uma norma e, de repente, aquilo tomou uma proporção gigantesca por conta do contexto que a gente está envolvido. O governo tá gastando mais do que arrecada, então quando se mexeu nessa norma, pensou, não, é para arrecadar mais. Com certeza vai ter mais cruzamento, vai arrecadar mais agora para resolver o déficit que a gente tem aqui no Brasil. Também as contas do governo, o cartão do Lula tem sigilo. Agora tem que ter mais transparência na gente. Mas eu acredito que ele olhou aquilo e falou, cara, o que está acontecendo? Porque não foi o que passou pelo governo ser aprovado. Parecido com 20 centavos, né? Numa proporção menor. Exato. Acho até que por isso que eles recuaram, porque viram, cara, esse negócio daqui a pouco vai gerar protesto. E vamos lá, o que eu acho que levou o governo, no caso a Receita, a parte econômica, a criar essa medida? Primeiro, foi o que o Bruno falou. O governo monitora hoje movimentações de 2 mil só de bancos. Sim. E tem tantas outras instituições que ele acaba ficando cego no que as pessoas estão movimentando. Então, de repente, você está comprando dólar, comprando cripto, movimentando dinheiro, e o governo não está... Isso não está ali dentro da redoma dele, ele não consegue enxergar isso. E ele gostaria de enxergar. O governo disse que queria enxergar isso para evitar fraude, grandes sonegadores. Só que a gente sabe que a ideia provavelmente não é essa, que ele queria expandir a base de arrecadação, porque se ele consegue pegar numa dessa 10 milhões de pessoas que movimentam e não declaram, ele pode no mínimo apontar, falar, Vilela, vem cá, você movimentou aqui no pique não sei o quê, 30 mil reais. De onde vem isso? De onde vem isso? Teu cartão dá 20 mil todo mês. 20 mil todo mês. Ah, não, pô, eu sou pedreiro, eu recebo aqui e tal. Nota fiscal das compras. Isso é errado? Cara, tem outras coisas, na minha opinião, para o governo olhar antes. Mas é a minha opinião, a opinião do Bruno é a tua opinião. Então, o que o governo gostaria é de poder hoje olhar para tudo. Só que tem outras coisas que você poderia... Tem muita coisa envolvida. Muita. O que o Bruno falou é isso, né, cara? Tem o recente sigilo de 100 anos que colocou nos gatos absurdos, cartão corporativo e tudo mais. Aí depois vem, não, eu quero saber exatamente o que você tá gastando. E aí vem do vídeo do Nicolas ou de muita gente, principalmente da direita, falando, porra, se esses caras estão trabalhando, tem trabalhos informais, é porque ninguém tá conseguindo sobreviver, cara. Você tá mexendo com a mina que faz bolo, com a mulher que faz bolo. O Brasil tem 30 a 40 milhões de autônomos. Ah, é? Da turma que tá ali trabalhando de alguma forma, não se virando. ME. Não tem um pouco MEI também, mas o cara tá se virando. Tá. E não necessariamente aquela pessoa que tem um CNPJ tá recolhendo tudo que fatura, porque muitas vezes ele não
ele não tem um lucro ali que consiga pagar sobre o faturamento dele. Então o cara é Uber. Sim. Aí ele vai abrir lá um CNPJ. Ele fatura 6, 7 mil. Ele teria que pagar, se ele colocasse tudo, 800, 900, 1.000 e pouco por mês de impostos. Mas quando você vai descontar tudo, cara, 7 mil é o bruto dele. É. Na pontinha, ele tá ganhando 2.000 e pouco, 3.000. Como é que você vai fazer esse cara pagar 1.000 e pouco de impostos? Então, ele vai deixar um pouco de lado. Ah, então esse cara é um sonegador, filha da puta. Porra, cara... ele tá sonegando, porque tem a regra no Brasil, né? Esse é o ponto que eu acho que as pessoas têm que ele vai ter nota que se atentar. Que ele não vai ter. Ó, vou dar um exemplo. Porque assim que essa norma entrou em vigor e começou a ser noticiada, pô, eu tenho casa, tem um monte de prestador de serviço lá. Tem um cara que limpa a piscina, tem um jardineiro. Então pega o exemplo de um jardineiro que atende 50 casas num condomínio. Verdade. Se ele cobra 300 cada casa, ele tá movimentando 15 mil na conta dele. Só que é isso, ele vai gastar com adubo, ele tem ajudante. Saco plástico. Exato, mas no final que sobre 5 mil que seria de fato a renda dele. 15 mil seria a receita, depois de tudo, o lucro dele realmente são 5 mil. Esse cara deveria pagar imposto pela norma que a gente tem. E não é pouco imposto, é 27,5% de imposto. Isso aí. Porra. É o máximo da tabela. Só que como esse cara movimenta no Pix, ele pensa, não, eu tô a salvo. Aí quando entrou a nova norma, ele pensou, não, agora eu vou ser monitorado. A questão é que já tava. Então, num cruzamento de dados, já poderiam pegar esse cara. Só que essa norma é lá de 2015, né? Se você volta pra 2015, cara, 2015 eu não usava Instagram, 2015 eu não usava o Twitter, eu usava o Facebook, mas o Facebook tinha muito menos repercussão do que depois as outras redes do Facebook vieram a ter. Então muita gente achou que essa norma era um negócio totalmente novo e que o monitoramento vinha de agora. E o cara ficou revoltado, porque no Brasil a gente já paga muito imposto, principalmente sobre consumo. A nossa estrutura tributária ela é assim, só que a gente não vê o retorno do imposto. Então meio que foi essa questão dos 20 centavos que aconteceu lá atrás, as manifestações. Mas o ponto é que, para quem pensar, acabou o monitoramento. Não, o monitoramento ele continua existindo. Nos bancos. Nos bancos está acontecendo, como já acontecia antes, já tem monitoramento sobre o cartão de crédito. O Pix está sendo monitorado. Tá. Então o cara que estava no Banco do Brasil tá normal. Esse monitoramento nem é só no Pix. A movimentação de 2.000 hoje já aciona o banco a avisar. Sim, e é aquilo que foi explicado na regra também. Não é 2.000 por mês quando você recebe de uma vez. Cara, fez 10 Pix de R$200, já tá no rolo. Você tá sendo monitorado. Na nova norma iria subir para 5. Porque 2.000 hoje em dia, pô, todo mundo tá movimentando, cara. Muito próximo do salário mínimo, o cara gastando alguma coisinha, recebe um Pix de um amigo que tava devendo um empréstimo que ele fez há um ano atrás, já tava sendo monitorado. Porque batia um mês, já era monitorado. Agora o ponto quanto à arrecadação, esse monitoramento ele não é em tempo real. Ele não era e não seria agora. A atualização não ia fazer isso. São pacotes. Então, o que você movimenta no primeiro semestre, janeiro até junho desse ano, as instituições tinham que mandar para a Receita até agosto. Então, para ter o monitoramento do ano inteiro, isso ia ser só em fevereiro de 2026. Entendi. Só que esse está sendo monitorado. A declaração de imposto de renda é só em maio. Então, a Receita pegou no cruzamento que tem um cara movimentando muito dinheiro, deveria declarar. Esse cara não declarou em maio, ela não vai agir ainda, porque esse cara pode declarar atrasado. Então, a consequência disso realmente, a gente veria talvez só em 2027. Com cruzamento de dados, se fosse o intuito de mais arrecadação. Mas eu não sei se era o intuito de mais arrecadação imediatamente. E no último ano do Lula, né? 2026 é o último ano, que é o ano da eleição. Exato. Então, eu acho que não ia acontecer nada nesse primeiro momento. A arrecadação viria só depois, só que a medida... Lembrando que pode multar pra trás, né? Pode, são 5 anos, pô. Eles pegam lá a movimentação e vê, não, cara, você tá sonegando há 5 anos. Mas o ponto é que, independentemente de... Porque eu falando aqui vão pensar que eu sou um apoiador do governo. E muito pelo contrário. Mas o ponto é que, independentemente do que a pessoa pensa, hoje a gente tem uma lei. Aí no Brasil, se você tá com uma renda de mais de 4.600 uns quebrados, tem que pagar 27,5% de imposto. E não é a Receita Federal que criou isso. Eles só fiscalizam o que o governo cria lá. O executivo, o legislativo cria uma norma, aprova, aquilo passa a valer. O fiscal, ele vai... E não atualizam a inflação aí, que deveria atualizar. Exato. Aí tem aquela discussão de isentar quem ganha até 5 mil de imposto de renda. Mas o ponto é que a regra já existia e muita gente se deparou com um negócio que existia há muito tempo e falou, caramba, agora eu vou ser pego. E aí muita gente se revoltou, porque no Brasil é isso. Tem um monte de gente informal, porque o cara não consegue abrir um negócio, não consegue ser contratado com carteira assinada. E aí quando o cara vê, pô, então eu já não ganho nada do governo, vou ter que pagar 27,5%? Tem cara que não ia sobreviver. E chegaram assim. a medir já se chegou a diminuir o número de Pix? Diminuiu. Sim, em janeiro. Logo no dia seguinte desse fenômeno, eu comecei a receber no WhatsApp muita gente mandando meme
Ah, o cara do barbeiro não aceita mais Pix, a menina do job não aceita mais Pix, começaram a mandar aqueles memes. Eu falei, cara, não sei se isso tá acontecendo mesmo. E aí no dia seguinte saiu lá que, pela primeira vez, nós tivemos uma queda na utilização do Pix. Então, realmente, isso deu efeito. Mas eu não acho que tenha dado efeito porque as pessoas acreditaram que o Pix seria cobrado, o que era uma fake news. Sim. Eu não vi ninguém falando de taxação do Pix direto. Exatamente. O que eu vi foi a mídia falando que não vai ser taxado. Que não vai ser taxado. Eu acho que as pessoas estão com medo porque é um emaranhado de gente, 20, 30, 40 milhões de pessoas que movimentam muito dinheiro. O cara tá pedalando a bicicleta, o cara tá sobrevivendo. E aí você vira e fala, olha, agora eu vou te cobrar, você vai ter que se explicar. E aí, de repente, esse maluco que você falou, ele é o piscineiro que compra cloro pra uma porrada de gente. O cara tem uma casa aqui, compra o cloro, compra a rede que faz um negócio, a máquina do jardim, aí ele movimenta na conta dele 15 mil. No final do mês, tá sobrando pra ele 2.500, 3, 4, ele tá super feliz e tal, ele já vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Quem acha, isso é um ponto muito importante pra gente falar aqui, quem tá com raiva do autônomo, da tia do bolo, hoje, é uma pessoa que tem um problema que ela tem que se tratar. Porque o brasileiro, a gente tem um grupo de brasileiros com raiva das pessoas. Tipo, o cara do Uber tem que se fuder mesmo, tem que pagar. O motoqueiro tem que pagar o imposto maior. A tia do bolo, não, mas se a tia do bolo ganha dinheiro e não tá pagando, ela é uma sonegadora, ela tem que fazer o carnê-leão e não sei o que. Aí eu falo, carnê-leão é meu pau na sua mão. É a tia do bolo, cara. É a tia do bolo, é o dinheirinho dela ali, cara. É a vozinha. Antes de pegar a tia do bolo, vamos pegar os caras que estão ganhando 200 mil de salário por mês? Vamos, tipo, legal, a tia do bolo tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. O piscineiro tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Mas dá pra gente começar com os caras que ganham 200, 300 mil por mês, que é acima do teto constitucional. Quem puder, coloca aí o teto constitucional, tem o valor lá bonitinho. Você tá falando do setor público. Do setor público. Nenhum brasileiro poderia ganhar mais do que um valor X. E tem uma porrada de brasileiro que ganha. Isso aí, ó, uma canetada resolveria. Então, porra, quer cobrar a tia do bolo? Dá pra fazer antes diminuir o salário dos caras que ganham acima do teto. E aí ninguém discute. E eu acho que esse foi o grande ponto. A população tá de saco cheio. Você não pode virar e falar, eu vou monitorar teus 5 mil e assinar um sigilo de 100 anos. Já estavam putos com a brusinha da Shein, né? Eu acho que o governo errou em vários pontos. Por exemplo, tirando esses erros prévios, né? Pegando o erro de comunicação, eu não vi nenhum perfil do governo. Por exemplo, o Alckmin fez vídeo falando, não vai ter taxação no Pix. Mas, porra, já tinha um monte de vídeo falando disso. Ele não pegou e explicou, pessoal, né? Já tá sendo monitorado. É desde 2015. É só uma atualização. Inclusive, por exemplo, o cara que era monitorado que movimentava 2 mil no Banco do Brasil, agora não é mais, porque o limite foi para 5. Se tivessem explicado de uma forma menor, acho que a revolta popular teria sido muito menor do que foi. Eu vi um vídeo, foi do Banco do Brasil, cara, todo engraçadão. Era o Banco Central. Banco Central, né? Era o Banco Central. Mas você viu esse vídeo? Cara, é vergonha alheia, velho. Com uma vozinha e falando não sei o quê. Você que acredita em alienígena, você que não sei o quê, não sei o quê. Nossa, mas será velho. que esse fato do querer desacreditar as pessoas, falando que, não, você tá acreditando em fake news, não é nada do que você tá vendo... Isso também a população tá meio de saco cheio do claro. Então você acha que eu sou um idiota, que eu não tô percebendo o que tá acontecendo e tal... Eu acho que o povo tá um pouco de saco cheio de você também falar assim, eu sei o que é melhor pra você, você não sabe de nada, você acredita em qualquer coisa. Entendeu? É a tia do Zap, você acredita em fake news, em teoria da conspiração, acho que tem isso também. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, Vilela, porque esse assunto do Pix... Estão falando que caiu o Pix pra você, ô Bruno. Pois é, agora eu sou esquerdista já. Austrália, eu virei petista, eu tô fazendo L já. Mas o ponto é que toda essa revolta popular, ela... Na verdade, ela deveria estar olhando uma outra coisa. Porque, como eu disse, caiu essa nova normativa. Está sendo monitorado igual. Então, o cara que pensa, não, eu ganho meu salário, sou CLT, pago 27,5% de imposto, só que eu tenho um imóvel que eu comprei, que eu tô alugando para uma pessoa, ela vai me pagar no Pix e eu não vou ser pego. A chance de ser pego é a mesma, cara, porque estão te monitorando. A atualização de norma
não iria mudar isso. Teria só mais cruzamento com outras instituições, mas talvez nem afetasse esse cara. E agora vai ter IA para tratar dado, né? Então vai ter muito mais condição de processar esse volume cavalar de dados que chegam. Mas o ponto é que se as pessoas estão revoltadas com isso, elas têm que observar aquilo que tá para acontecer, que é o Drex. E eu vi muito pouca gente falando sobre o Drex. O pessoal não tem muita noção disso. E o que é esse Drex? A sigla Drex vem de digital... Guardiões da Galáxia, não, né? Não. Vem de digital, mesmo nível. real, eletrônico, e o X é para mostrar alguma coisa a ver com o século XXI, essa ideia de exponencial. Mas o Drex nada mais é do que uma versão 100% digital da nossa moeda, do real. E qual que é o ponto? Alguns países na Europa, por exemplo, eu fui para Inglaterra, fui para Londres, e lá eu não consegui usar papel moeda, porque muitos locais não aceitavam. Não é que eles simplesmente eliminaram o papel moeda da economia, mas não aceitavam. Ué? Falam que na Suécia você também não consegue mais usar papel moeda. Aqui no Brasil ainda se usa, mas cada vez menos. Pensa no quanto de dinheiro que você faz no ano e o quanto você vê disso realmente como papel moeda na sua mão. Quase nada. Pouco, E agora o pessoal não querendo ser monitorado, mas o monitoramento que já existia, começou a usar mais papel moeda. Talvez até a gente veja na economia aquelas notas de R$200 que eu nunca vi circulando. Verdade. Não sei se o pessoal lembra, mas em 2020 a gente teve um lançamento de uma nota de R$200 do Lobo Guará. Eu nunca vi nenhuma, a não ser que eu peguei no caixa no primeiro dia que eu queria guardar uma como objeto de colecionador. E você não vai ter essa opção com uma moeda 100% digital. E tudo vai ser monitorado, porque a consequência do processo digital é essa. Claro. Você tem todos os dados lá. O dinheiro físico você não consegue monitorar. Agora, o dinheiro digital você consegue monitorar 100%. E com possibilidades também, que é tecnologia, né? Traz possibilidade que a gente pode julgar boa ou ruim. Mas, por exemplo, possibilidade de você colocar limitações para destino do dinheiro. Ou até colocar uma espécie de prazo de validade no dinheiro. Se o governo ele dá um auxílio para as pessoas, espera que esse auxílio se converta em consumo, ele fala, olha, se não converter em 6 meses, você perde o dinheiro. Ou, por exemplo, nós vimos que infelizmente aqui no Brasil tem gente usando Bolsa Família para colocar em site de aposta. Isso aconteceu. O governo poderia limitar e falar, não, esse dinheiro aqui não tem como ser transferido para site de aposta, através de programação. Só que você tem essas hipóteses, vamos colocar assim, que seriam mais socialmente aceitáveis, porque muita gente seria a favor dessa limitação de não usar com aposta, mas tem outras coisas que poderiam beirar o absurdo. Depende de quem vai estar no poder, porque de fato, possibilidade tecnológica existe para isso. E o Drex não é um assunto que a gente vai ver, sabe, não, vai ser em 2030 que a gente vai ver o negócio começar a ser testado. Tem teste acontecendo já. Não veio desse governo, isso foi aprovado na época lá do Roberto Campos Neto, no começo do governo Bolsonaro, quando era Bolsonaro, Paulo Guedes. É uma evolução daquilo que a gente está vendo no uso da moeda, só que com consequências que para um governo totalitário seria o sonho de consumo. Você sabe tudo que todo mundo consome, você consegue cobrar imposto automático, que você vê a movimentação inteira, porque o cara não tem possibilidade de fugir para o papel moeda. E esse é o caminho que a gente está vendo se delinear, cara. Porque, como eu disse, né, quem está assistindo aqui, pensa no quanto de dinheiro físico você usou no último ano. Cara, eu não me lembro. Cara, quase nada. Quase nada. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu fui fazer a cobertura das eleições na Argentina, no primeiro e no segundo turno. E eu contratei um cara para me filmar. E ele estava conversando, ele de economia, investimento, ele falou, pô, um negócio legal que vai acontecer na Argentina é que por questões de higiene, doença, segurança, daqui a poucos anos a gente não vai ter mais o papel moeda, vai ser tudo eletrônico. Aqui está se desenvolvendo bem para isso. E na hora eu pensei, pô, esse cara não tá entendendo por que o governo tem todo o interesse de acabar com o dinheiro em papel, o físico. Ele te diz que é por questões de higiene, segurança e tudo mais, só que na verdade o sonho de qualquer governo, e aí não é só a China não, até o governo americano, é que você só use o dinheiro eletrônico. Porque do momento que você só usa o dinheiro eletrônico, não é que ele vai combater apenas a sonegação. Ele vai poder ter um poder enorme na sua vida, um poder que nunca nenhum governo teve na humanidade, nem na época feudal, os caras controlavam tanto assim, que você tinha uma moedinha de ouro em casa, a tua colheita, o controle era muito menor. Era muito menor. Ele vai poder até vender essa informação para qualquer instituição. E com o Drex, eu vi um especialista falando semana passada, a gente não tá fazendo alarmismo não, são tecnologias, que você vai poder selecionar até o raio que a pessoa faz a compra. Cara. Pra estimular a economia local, por exemplo. Isso, ó. Vilela, você pode comprar à vontade, tá? 3 km da sua casa. Pô. Ah, mas eu quero comprar bebida. Ótimo, você tá liberado para comprar bebida. Só os finais de semana. O governo, ele vai poder colocar lá regras pro gasto do dinheiro.
esse fenômeno não é imediato, porque o Drex no Brasil é mais entre instituições financeiras, não vai ser de pessoa física para instituições no início. Teste ainda, né? Teste. Olha, isso você tem que prestar atenção, Tuti. Você tem namorada e tem amante, por exemplo. Ele pode limitar o gasto com a amante. Fala, não, você tem namorada, cara. Vai gastar com outra garota? E aí? E essas flores? Por que não são nesse endereço aqui? Quer saber Você falou brincando, uma coisa... Eu falei brincando? Ah, não, no caso dele é verdade, É verdade. né? Sabe o que vai acontecer? Que aí sim é ruim. No início não, tá? Mas depois sim, o governo ele vai ter acesso a todos os itens que você compra. Claro, é isso que eu tô falando. E aí tem gente que me diz o seguinte, pô, mas se você não tem nada pra esconder, qual o problema? Ele tá sabendo que você vai ter um filho antes de você divulgar pra galera. O governo, ele não existe, ele é um emaranhado de pessoas naquele momento cuidando do Estado. Então, você não sabe quem vai assumir. Então, daqui a pouco assume um grupo que é contra você, cara, vai olhar tudo que você faz... Pode chantagear, pra te culpar por alguma coisa, cara. Pra te culpar por alguma coisa. Então, eu acho legal o desenvolvimento tecnológico. Eu sou totalmente favorável a tudo, tá? Pix, Drex, tudo. Mas deixa as outras ferramentas. Cara, deixa o papel moeda, deixa outros tipos de transferência, mantém o sigilo. Se mantiver o sigilo, não tem isso, né? Tem esse ponto. Porque, por exemplo... Na China já existe crédito social. Não, sim, lá é uma outra coisa, né? É ditadura. Mas o pessoal tava revoltado pensando... Não tá tranquilo. Não tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Mas o pessoal tava revoltado pensando, não, o cara vai saber tudo que eu usei no Pix. Não seria assim, nesse momento, com essa norma que seria atualizado. Eles só veriam, eles separam em dois grupos, né? Teria movimentação entre contas do mesma titularidade, então... Você fez um Pix de 20 mil da sua conta do Itaú para a conta do Bradesco. Certo. Por algum motivo, você prefere investir no Bradesco. Aquilo está separado das outras movimentações. E teria as outras que seriam para conta de terceiro. Agora, se você usou teu dinheiro para comprar maconha ou para ajudar uma ONG que cuida de crianças carentes, o pessoal não está vendo para onde está indo, de onde está recebendo. Seriam simplesmente os valores. E por valores, isso pode acontecer agora. Pode ter gente que vai cair na malha fina referente à movimentação de anos passados, porque demora para acontecer esse cruzamento de dados. Então o cara tá movimentando 20 mil, gastando 15 mil no cartão, pensando, não, agora eu tô tranquilo. Não, o monitoramento já acontece. Agora, com o Drex você vai ter uma possibilidade maior, e aí depende de quem vai estar no poder, das garantias que nós teremos no Brasil. Por isso que tudo que mexe com essa parte de sigilo tem que ser realmente debatido, explicado para a população, porque é um direito que as pessoas têm, né? De ter as informações delas restritas. Porque tem muita coisa que hoje, por exemplo, é totalmente normal na sociedade, mas que você pega e volta 200 anos no tempo, era ilegal. Por exemplo. E hoje, união homoafetiva em alguns países hoje ainda é ilegal. Só que com o tempo, isso tende a deixar de ser, porque já aconteceu no mundo inteiro. Claro. Se a gente pega aqui no Brasil, até 1888, era legal você ter escravos, pô. Mas nunca foi algo que seria, né, pela ótica do ser humano, pô, um outro ser humano, isso não era correto. Mas era legal, pô, quer dizer que é legal, que aquilo é correto, ético. É moral, ético? Não. Então tem coisas que necessitam de privacidade para que você possa começar a debater o assunto e tomar medidas contra. Então lá atrás tivesse monitoramento, como é que o cara ia ajudar, por exemplo, o pessoal que era escravo fugir? Que é uma coisa que a gente olha hoje e fala, pô, que bom que tinha esse tipo de pessoa, né? Com monitoramento de tudo que você faz, não conseguiria ter esse tipo de coisa. Que é o crédito social na China. O governo tá te olhando e falando, como você se comporta? Ah, não, o cara fala mal do governo. Perde ponto. Imagina um crédito social aqui. Só que o problema é que o governo ele vai transformando a população tão gado, né? Você vai aceitando e achando legal. Mas qual o problema de ter um crédito social? Se você não discordar do governo, você não vai ter uma nota ruim. Caralho. E esse foi o ponto que impressionou muita gente, porque principalmente o pessoal que é apoiador do governo, teve muita gente indo de vamos taxar o bilionário pra vamos pegar a moça que faz bolo sonegadora. O cara do Uber. Foi de 0 a 100 em 10 segundos. O cara do Uber, o piscineiro. O brasileiro não pode cair nessa armadilha, que aí é perfeito. Pô, se eu fosse do governo, se eu fosse um cara contra o governo, jogar um contra o outro é a melhor coisa do mundo. Dividir pra conquistar? Exatamente. E as pessoas não entendem. Eu tenho até um exemplo aqui pra dar rapidinho, que dinheiro não tem carimbo. Então, vou pegar um exemplozinho aqui. Ó. Nossa. Dinheiro aqui, ó. Um exemplo didático aqui pra galera. Isso aqui. Um exemplo fácil pro pessoal entender. Tem a câmera aqui, né? Dinheiro não tem carimbo. Então, vamos imaginar o seguinte.
eu viro pra você e começo a falar, porra, os Uber aí, os caras estão ganhando mó grana, Uber ganha bem pra caralho, não sei o quê, vamos taxar Uber. Aí todo mundo fica puto, porque acha que o Uber tá ganhando muito, vamos taxar Uber. Aí o governo pega o dinheiro, mete lá uma grana. Aí daqui a pouco o governo fala, porra, tem que taxar a tia do bolo, tem que taxar o piscineiro, tem que taxar o outro. Eles estão sonegando mesmo. Taxa o cara, pega mais. E o dinheiro, o governo vai arrecadando. Porra, e o pessoal que compra blusinha na Shein? Porra, só filha da puta, tá comprando na China, as meninas estão comprando, deviam comprar aqui. Taxa a Shein. E ele vai botando um contra o outro. Taxar E como você Netflix, tá pagando, taxar... Netflix, Pronto. taxar outra coisa. Aí ele arrecada. Dinheiro não tem carimbo. Isso que as pessoas deveriam entender. Então, do momento que o governo arrecadou Entrou tudo pra isso, ele. entrou pra ele, o que que ele diz pra você? Vamos gastar da melhor forma. Eu quero usar esse dinheiro no Bolsa Gás, eu quero usar com uma boa intenção. Mas, na verdade, o que ele faz é pegar todo o dinheiro e dar lá pro cara que ganha 200 mil, faz lá uma obra de não sei o quê. Ajuda o banco. Ajuda o banco, vai pra juros que a gente paga caro pra caralho de não sei o quê. Então, ele vai botando um contra os outros, arrecadando tudo e depois distribui. E a gente não pode opinar. A gente não pode opinar. Então as pessoas têm que parar de dar esse dinheiro. O governo arrecadou 3,6 trilhões ano passado, cara. Trilhões. Precisa de mais Lá dinheiro. no centro de São Paulo tem o impostômetro, né? Que fica rodando Não sem parar. precisa de mais dinheiro. Então, as pessoas estão sustentando isso. É blusinha, é Uber, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Esse apetite Caralho. do governo é absurdo, né? Sempre mais, sempre mais. Por quê? Porque vai pra algum lugar o dinheiro. Tem que parar. Tinha que ter a pilha de dinheiro e falar o seguinte: pra quem vai? Pro cara que ganha 200 mil? Não. Aspirina no postinho de Mas saúde, eu não sei. SUS, não sei o que. Eu sou meio burro, mas não seria mais fácil o governo enxugar as contas, cara? Porra, mas aí, minha amiga. Eu não vou Aí, cara. Aí eu vou inventar Aí, roda, né? cara, Não consegue, né? não consegue, por quê? Eu acho que não tem, não é nem que não consegue, não tem interesse, né? Não tem o menor interesse, né? A máquina joga pra ela mesma. Qual o sentido do cara que tá lá dentro do governo Ganhar menos. virar e falar, não, peraí, vamos acabar com os 30 dias de férias, que depois tem mais 30, vamos botar o teto no nosso salário, vamos acabar com... Não faz sentido isso. O governo, ele trabalha para ele. É o que eu sempre digo, o carrapato tá maior do que o boi. Esse é o Tentando problema. sugar. E isso tem a ver com o vídeo do Nicolas. Quando o vídeo do Nicolas bateu, ele gerou um pouco de revolta nas pessoas. Falaram, cara, eu não quero pagar mais nada, não. Não, mas você não vai ter que pagar. porque Mas ele- foda-se, eu não quero pagar. Eu não quero nem ver mais nada. Não venha com nada pra cima de O que mim. eu vejo no vídeo dele, que você goste ou não do Nicolas, ele liga uns pontos, né? Que muita gente não ligava. Sim. Ele liga vários pontos que a galera fala, é mesmo? Por que sigilo não sei o quê? Por que ele gasta... Então, assim, as pessoas às vezes tinham uma informação de uma coisa ou de outra e aquele vídeo, ele coloca tudo na mesa e a pessoa tem uma visão geral. E por isso que eu acho que ele foi tão eficiente e por isso que o governo ficou puto. E o governo falando que no vídeo ele fala que vai taxar. Isso Não, é uma não mentira. falou. Ele não falou em Ele nenhum deixou momento. bem vocal que não iria, né? Falou no início, ele falou que vai taxar. E a gente também o tempo inteiro falei, cara, não vai taxar. O que ele fala A é ideia o não seguinte, essa. conhecendo esse governo, ele falou que não ia taxar outras coisas e taxou. Pode ser que mais pra frente tá. Agora não vai taxar, né? E pior que a medida, foi o que o Bruno falou antes, não tinha nada a ver com taxação, né? Não, você poderia acabar, você que não paga imposto, mas Não, do deveria Pix, pagar, do sendo Pix. pego. Mas no Pix não Não teria... tinha nada do Pix, não tinha nada Mas essa discussão ela sobre por que não corta gastos é interessante porque se você pega o quanto a gente arrecadou de imposto em 2020, foram 2 trilhões. E agora o Charles botou o dado do impostômetro, inclusive, de 3,6 trilhões. Então, no espaço de 4 anos, subiu 80% a arrecadação. Então o problema do Brasil não é que ele arrecada pouco. É que ele gasta muito, porque a gente consegue gastar mais do que arrecada e gasta mal. Exato. Porque se qualquer pessoa quiser entrar hoje agora, vai lá no site Tesouro Transparente. Só colocar no Google vai aparecer o link do governo. Lá você tem para onde vão os gastos da União. E aí, quando você olha saúde e educação, cara, estão lá embaixo, espremidos, assim. Os principais gastos são com pessoal ativo e inativo. Inativo e INSS é o maior de todos. Fez a reforma da Previdência em 2019. Expectativa era economizar 1 trilhão nos próximos 10 anos. Cara, já gastou 1 trilhão a mais do que arrecada na pandemia e outro trilhão nesse ano que passou, 2024. Cara, então a gente arrecada bastante, só que a gente gasta muito aqui no Brasil. E por que não corta gasto? Porque se tem uma coisa que a gente aprende na política, olhando, é que o sucesso político não vem de domar impressoras de dinheiro, vem de usá-la.
Quem usa mais a impressora tem mais popularidade e com isso consegue ser eleito, reeleito ou eleger um sucessor. Então, por exemplo, eu tenho certeza que essa questão do Pix, ela afetou a popularidade do governo Lula. Como é que o Lula faz para recuperar a popularidade? Gasta dinheiro. Gastando. Ou, por exemplo, abrir mão de receita. Porque a gente tá falando aqui, pô, é um absurdo o cara que ganha 5 mil e é jardineiro, é a moça do bolo, pagar imposto. Se ele conseguir levar esse projeto de isentar quem ganha 5 mil de imposto de renda realmente pra Câmara, eu duvido que tenha um deputado que vote contra. Imagina o Nicolas votando contra isso. Não dá, cara. Não dá, ainda mais agora. Exato, você vai ser massacrado pelo público. Então, quando o cara faz isso, ele tá deixando essa conta do Brasil, né? Pô, a gente arrecada muito, gasta muito. Cara, vai arrecadar um pouquinho menos, ainda pior. Mas, no curto prazo, ele consegue sucesso político. E aqui eu não tô me colocando contra o pessoal que ganha menos de 5 mil, falando que, não, é um absurdo, tem que pagar imposto. A única questão é que tem que fechar a conta aqui no Brasil. E acho que esse é um ponto que o povo ainda não percebeu. Porque o brasileiro, ele não quer pagar imposto e ele acredita que o Estado é gratuito. A gente pode fazer um teste até com a audiência que tá assistindo aqui. Se a gente começa a perguntar, você quer mais ou menos saúde pública? Geralmente o cara responde, quero mais. Porque o SUS hoje, pô, funciona ali, mas é meia boca, eu queria que fosse melhor. Você quer mais ou menos dinheiro para os aposentados? O cara fala, não, o cara trabalhou a vida toda, tem que ganhar mais dinheiro. Você quer mais ou menos segurança pública? Não, tem que ter mais segurança pública, tem que ter mais educação pública. Aí arremata com a última pergunta, você quer pagar mais ou menos imposto para isso acontecer? Geralmente o cara fala, não, aí não. Mas eu já pago imposto demais, então tem que cobrar do rico. Mas a questão é que o brasileiro realmente ele paga imposto demais e não tem o serviço. Não, já Essa paga. que é a pica, eu concordo, mas ele tem que entender o seguinte, né? Custa. Não tem estado gratuito, cara. A gente paga bastante imposto, é mal utilizado, concordo absolutamente com isso. Mas o ponto é, não adianta você ficar revoltado com uma medida que iria fiscalizar mais pessoas que, pela regra atual, tem que pagar imposto e falar, não, isso aqui é um absurdo. Cara, então você tem que votar em gente que queira reduzir o tamanho do Estado pra você pagar menos imposto. Porque se você vota em alguém que o tempo todo te promete coisa gratuita falando que quem vai bancar mas contra o milionário que vai ser taxado... É isso que dá voto, exato, o cara que promete. É só você pensar numa eleição. Uma eleição você tem 2 candidatos. Tem um cara que fala, olha, eu vou te dar mais tudo que você pediu. Saúde, educação, segurança. Ônibus gratuito, tudo, final de semana, tudo gratuito. terça e quinta. Aí alguém pergunta pra esse cara, você vai fazer como pra pagar isso tudo? Eu vou tributar o mais rico. Esse é o candidato A. E tem um candidato B que fala, pessoal, dinheiro não dá em árvore. Vocês querem isso tudo, vai ter que ter mais imposto, mas eu prefiro que vocês não tenham isso tudo, eu vou cobrar menos imposto. Quem ganha a eleição? É o primeiro, né? É o A, cara. Esse B, ele nem existe numa eleição no segundo turno. Esse cara teve 1% de votos no primeiro turno e ninguém nem lembra dele. No segundo turno você escolhe entre 2 versões do A. Um mais anabolizado e um desidratado. Os candidatos vinham aqui na campanha para prefeito e era, eu vou duplicar a polícia, não sei o que, eu vou fazer... Aí outro, não, você vai duplicar, eu vou triplicar. Não, e os caras... Você vai triplicar, os caras abandonam as outras obras para poder começar uma obra nova. Quem mudou um pouco essa questão do que fazer, de cortar gasto e tal, que eu vi pessoalmente os discursos e como ele mudou e conversei com muita gente, foi o Milei na Argentina. Sim. Mas o que acontece? Aconteceu lá. Teve que chegar num problema muito grande. O país quebrou. Quebrou de novo, quebrou de novo, quebrou de novo. Calote nacional, calote. E aí a população começou a... Foi mais ou menos o que aconteceu aqui na hiperinflação. Eu sou mais velho que vocês, eu lembro bem. Mais ou menos, hein? É mesmo? Vou fazer 48. 70. Nasci em 70. Pouquinho. Mas então, foi naquela época que a galera aceitava qualquer coisa pra acabar com aquela hiperinflação. Aqui foi mais grave do que lá, inclusive. Muito mais. E o mais louco... Chegou a ser mais do que tava lá? De hiperinflação, sim. O Collor, quando ele se elegeu, você vai lembrar, então, era o caçador de marajás, né? Então isso que eu tô falando aqui do dinheiro... Né? Que tem gente ganhando 200, 300 mil, e é pra isso que a gente tá pagando os impostos. Tem gente achando que esse dinheiro é real. Não venham aqui na porta tentar roubar a gente. Não, os caras falam 30 pau na mesa. Os caras dinheiro contando, cenográfico. Né? Os caras contando. Cara, os caras colocaram 30 pau dinheiro na mesa. Cenográfico. Aliás, falar em dinheiro cenográfico, antigamente tinha aquele esquema, quando eu vim aqui, de te trazer um presente inútil. É só na primeira vez. Quando eu fui na Argentina... Não, mas eu vou dar um presente. A última vez que eu fui na Argentina... Eu ia comprar uma jujuba. Não, eu esqueci de na saída, tomar o café que eu ia tomar. O quê? Agora não vale mais porra nenhuma, mas tá novinho ainda. Tá novinho aqui, ó. Olha. Tá novinho, então eu trouxe um 1.000, dinheiro. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000... Tá aí, não vale nada? Alguma coisinha vale. Uma jujuba. Tem muito de mil aí. Olha Tá aí, aqui, ó. Então tá Seu aí. pagamento do próximo mês aqui, ó, Tuti. Teu presente. Aqui, ó. Provavelmente... É mais do que você ganha. Provavelmente o papel reciclado vale mais do que o dinheiro. Nossa, velho.
Não, mas eu falei que aqui foi pior nos anos 80, é porque geralmente o pessoal não pega número de inflação acumulada. Ah, tá. E na Argentina, você teve inflação de 20, 30, 40, chegou a 300%, né, em intervalo de 12 meses. Só que no Brasil você teve inflação de 5.000% em um único ano. E aí se você pega a inflação acumulada, 5.000%, velho. chuta quanto que foi a inflação... Sabe que o pessoal falava que era mais vantagem você pegar táxi do que ônibus, né? Sabe por quê? Não, por Porque quê? o táxi você pagava quando você desce. Aí você pagava quando você entra. O dinheiro desvalorizava tanto que só o tempo que você tava dentro do táxi saía mais barato do que andar de ônibus. Interessante, mas chuta quanto que foi a inflação acumulada de 1980 até 94, que foi quando começou o Plano Real. Pô, não faço Chuta um número. ideia. Não, Você chuta um falou número 5. grande. Acumulada, durante o período de 14 anos. 20 mil. 20 mil? Quanto é que você acha que foi? 50. 50 mil? Pega o meu livro aí na página 107, Vilela, que tem um dado aqui, do IBGE, então pra não falar que eu tô inventando, cara. Isso aí você pode entrar no site do IBGE pra olhar o número. A inflação acumulada, ela foi de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,7%. Então, se inflação de 100% é preço dobrando, aqui os preços multiplicaram por 260 bilhões de vezes. É que o Vilela não lembra, o Brasil nos anos mesmo 80. vivendo isso, eu sei era que o criança, Vilela não era. né? Não, eu também era. Mas é porque cortavam os zeros e trocava moeda. Exato, direto, toda hora cortava direto. zero. A gente não teve a sensação do Então, trilhão. Você ia o comprar pão uma- custava 1.000 cruzeiros, não, agora é um cruzeiro novo. Você ia comprar uma revista na banca, era 2.500, né? Sei lá, o dinheiro E aí, sabe o que acontece numa época dessa? Eu lembro dos anúncios. Dólar. Então, carros anunciados Verdade, em dólar sim. e Imóveis. apartamento em dólar. Verdade. O que acontece quando eu estive na Argentina Mesma coisa. nas eleições? Eu fui nas imobiliárias olhar preço de imóveis em dólar. O cara não vai cara botar não no sabe, preço né? porque tá trocando Muda muito todo rápido, dia. cara. Não, todo dia tá trocando o preço. Então, chega uma hora que a referência virou o dólar. O próprio país abandona a moeda local. Ela fica ali só no supermercado, no giro rápido. Você lembra dos caras remarcando o preço? Eu também me lembro da minha infância. A gente ia direto. fazer compras, saía correndo. Porque realmente, do momento que você entrava no supermercado até sair do supermercado, o preço das Os coisas caras era estavam outro. remarcando, né? Você tinha que ser Os caras mais estavam rápido que o remarcador. E congelamento de preço direto, né? Que, aliás, ainda tentam, né? Na Argentina tentaram, E não na dá Venezuela certo, né? tentam. E aqui no Brasil, eu não descarto que a gente não tem um programa aqui, sei lá, daqui a 1 ano ou 2, dependendo, É mesmo? discutindo congelamento de Antes preço. de eleição, cara. É. Vale tudo. Teve né? de carne, né? É, o combustível. Hoje, pronto. É. O petróleo deu uma subida nas últimas semanas, saiu de 70 dólares para 80 dólares. O dólar subiu, 5,80 para 6 e pouco, agora até deu uma quedinha. Então o que acontece? A Petrobras deveria ter subido o preço. Eu olhei hoje, o preço está 21% abaixo do que deveria já ter subido. O que o governo está fazendo? Ele, de alguma forma, está controlando os preços para que isso não bata na inflação. Mas, cara, toda vez que você controla o preço, alguém está tendo um prejuízo. No caso, o acionista da Petrobras vai estar abrindo mão de resultado porque não remarcou o preço. Cara. E vai estourar lá na frente. Se o petróleo continuar na faixa dos 80 dólares e o dólar a 6, todo dia você está deixando de ganhar 20%. Você tá ali. Pô. Você pode acessar o site, mostra lá a diferença do preço da gasolina e do diesel. Só que se você reajusta o diesel, o que acontece? 70% do frete brasileiro é rodoviário. Sim. Então, reajustou o diesel, preço do tomate, cebola, Tudo aumenta. PVC, tudo vai subir, porque combustível bate na veia, né? E o governo já tá com um problema de inflação. Né? Então ele não pode deixar subir. Ô, Tuti, manda umas perguntas aí pra gente continuar o assunto aqui. Ó, vamos lá. Tem várias aqui. Vocês estavam falando de Drex e o Fernando falou: Drex viola o sigilo bancário. Então, falaram a mesma coisa do Pix, né? Mas tem que ver como é que vai funcionar, porque no Pix, eles não quebram seu sigilo quanto a pra onde tá indo, de onde vem, eles só montavam pacotes mostrando, olha, transferências entre contas de mesma titularidade era tanto, entre contas de outras titularidades era tanto. Agora, teve deputado que entrou com a ação de inconstitucionalidade por conta disso, falando que violava o sigilo, mas é uma discussão jurídica, né? Isso aí extrapola a minha área de atuação. Ó, o Júlio fala: a saída é começar a usar Bitcoin? É um caminho que, na minha opinião, é meio que sem volta de criptomoeda. Porque se o cara ele descobriu que estava sendo monitorado e pensou, a norma saiu, mas ele viu agora que ele continua sendo monitorado e ele não quer, então seria um caminho.
Só que é um caminho que para muita gente ainda é complexo. E tem muito governo querendo chegar também no Bitcoin, né? Tem governo querendo montar reserva, né? O Trump vai assumir no dia 20, durante a campanha eleitoral, e aí vamos ver se foi só retórica ou se vai ser de fato uma medida, mas ele falou que ia criar uma reserva estratégica de Bitcoins nos Estados Unidos. E a gente vai descobrir em breve se isso vai acontecer ou não, né, no governo Trump. Mas o ponto do Bitcoin é que pro dia a dia, eu não considero que ele é um meio de pagamento eficiente. Porque se você pega as funções de uma moeda, são 3 funções. Ela tem que ser um meio de troca, vou trocar as coisas contigo, né? Quero comprar essas jujubas, te dou o dinheiro. Tem que ser uma unidade de conta, você tem que conseguir exprimir os preços das coisas naquela unidade. Aqui no Brasil a gente usa o real. Na década de 80 a gente perdeu a moeda como unidade de conta. Tinha que usar o dólar para movimentar, para negociações de imóveis, por exemplo. E também tem que ser uma reserva de valor, que é onde as moedas fiduciárias, moedas de governo, todas pecam hoje em dia, porque elas perdem valor muito rápido. Algumas mais rápido do que outras. O real mais rápido do que o dólar, o peso argentino perdeu nos últimos anos mais rápido do que o real. O Bitcoin, na minha opinião, ele é uma ótima reserva de valor. Porque se você pega desde a sua criação, o valor dele só subiu. Então você volta lá atrás, em 2010, 10 mil bitcoins compraram 2 pizzas. Hoje em dia, 10 mil bitcoins compram as pizzarias do Brasil inteiras. E sobra troco. Então, como reserva de valor é bom. Agora, como meio de troca, se eu fosse, por exemplo, comprar essas jujubas em Bitcoin, cara, a taxa de transferência acho que ficaria maior do que o preço da jujuba. Então, para negociação de baixo valor não é muito bom. Mas para países, a Rússia quer negociar com a Austrália, e a Rússia não tem dólar porque depois da invasão da Ucrânia ficaram sem. Ela poderia pagar em Bitcoin. Porque se a taxa de transferência é R$10 para uma transação das jujubas aqui, que custaria 5, para 1 bilhão continua sendo R$10. Então, com certeza, para fugir de monitoramento, vai ter muita gente usando Bitcoin no futuro. Para coisas lícitas e ilícitas. Igual acontece com o dinheiro. Né? Meio de pagamento tem essas coisas. Ele tá lá, o uso que você dá para ele pode ser bom ou ruim. Então, eu vejo realmente como uma coisa que vai acontecer. Até porque o próprio Pix já facilita a vida de quem explica cripto. Porque quando você vai explicar uma transferência de uma carteira para outra, você fala, cara, é igual uma transferência de Pix. Você gera uma chave aleatória, eu vou lá e te transfiro. É a mesma coisa. Exato. Sobre isso do gasto do Bitcoin e países... Alguns países têm reservas, que eles não ficam falando muito, mas a gente sabe que tem, que foram apreensões feitas. Então, os Estados Unidos tem, a Alemanha tem, fica nesse vende, não vende, mas tem bastante. E a Rússia, por causa das sanções, ela foi desconectada do sistema SWIFT. Então, ela não consegue entrar no pagamento mundial. E ela precisa fazer algumas transações com países que dizem que não fazem transações com a Rússia, mas eles fazem. Então, o governo russo já disse que utiliza Bitcoin para fazer essas transações. Já falaram. O governo usa. Só que, vamos imaginar o seguinte. Cada um aqui é presidente ou ditador de um país. Tá. A gente está acumulando Bitcoin ainda, está comprando. Será que a gente vai contar ou vai esperar acumular tudo que quer para depois contar? Claro. Então, eu acredito que vários países têm comprado Bitcoin. Provável. Mas o cara fica na moita, porque, pô, deixa eu acumular 50 bilhões, aí depois eu conto. Principalmente ditaduras, né? Ditadura, que não tem que dar Arábia transparência. Saudita, Emirados Árabes, Irã, todos os países provavelmente têm... Coreia do Norte. Coreia do Norte não compra, hackeia. É porque a gente vê a movimentação de Bitcoin, das baleias, né? Você consegue ver saindo de uma carteira para outra e não sabe quem é, mas provavelmente algumas baleias são governos. A gente só não sabe disso ainda. E aí, com o Trump criando essa reserva, talvez outros países abertamente comecem a fazer a mesma coisa. Mas a gente não sabe. Depois do dia 20 a gente vai descobrir. Tem muita gente animada achando que vai acontecer logo no começo do governo. Até porque a vocalização do Trump durante a campanha eleitoral pró-cripto, isso gerou resultado nas urnas. Porque nos Estados Unidos, o sistema não é o mesmo que o nosso. Não é simplesmente maioria simples. Sim. Elas têm a divisão por estados. Você vota, né? O voto indireto, você elege delegados, né? E aí o estado onde você tem mais delegados, você leva aquele estado como um todo. A maioria dos estados americanos tem essa regra do winner takes all. Ou seja, o estado tem 50 delegados. Né? E aí a maioria virou republicana, o estado conta todo para os republicanos. 10 pessoas a mais votaram nos republicanos, você leva o estado inteiro. Por um você pode levar o estado inteiro. E como lá você já tem estados onde... Califórnia, por exemplo, é sempre democrata nos últimos tempos. Texas sempre republicano. Então a decisão fica em alguns estados chaves, os chamados swing states. Então algumas pessoas a mais em estados chaves viram uma eleição. E aí quando você pega essa pauta de cripto, para algumas pessoas é uma pauta muito sensível. É igual quando você faz política pro pessoal da comunidade LGBT.
aquilo pode definir voto desse pessoal. Então, para cripto acontece a mesma coisa. E aí eu vi uma pesquisa feita pela Paradigm, lá nos Estados Unidos, uma boca de urna, mostrando que entre pessoas que não tinham Bitcoin, você não tinha uma discrepância muito grande de preferência entre a Kamala Harris ou o Trump. Agora, pro pessoal que tinha Bitcoin, o Trump havia 13 pontos de vantagem. Pô. Inclusive, isso pode virar uma tendência mundial. Talvez numa próxima eleição aqui no Brasil, a gente veja um candidato querendo ganhar apoio de um certo público no Brasil. Eu não sei quantas pessoas têm cripto no Brasil, vai ser uma pesquisa daqui a algum tempo, eu vou ter um dado mais apurado, mas digamos que sejam 10 milhões de pessoas. Podem ser 10 milhões de pessoas que votariam em branco, que não são muito ligadas em política, são mais libertárias, mas que mudam o voto porque tem um cara que é candidato a presidente e fala, não, eu sou a favor, por exemplo, da gente isentar Bitcoin de imposto de renda. Isso muda voto. O Trump, ele ganhou muita notoriedade entre o pessoal cripto nos Estados Unidos, porque ele falou, a parte de regulatória vai ser melhor, o futuro vai ser construído aqui, vai ter reserva estratégica. E aí, se, de fato, isso começar a se espalhar pelo mundo, para o pessoal que tem cripto, especialmente Bitcoin, seria muito interessante.